A paz do Senhor Jesus, boa noite. Hoje eu estou gravando esse vídeo à noite, né? Mas o curso do discipulado, o importante é nós darmos sequência a ele, né? E na verdade hoje nós vamos estar falando sobre a fé. Eu creio que você tem acompanhado cada vídeo que nós estamos gravando para o discipulado. Tem sido importante para mim dar esse curso, pois eu sei que Deus te dará crescimento espiritual e também para mim é um motivo de muita alegria pela oportunidade de estar ministrando esse curso para você aprender um pouquinho mais. Você que já sabe vai acrescentar conhecimento, você que ainda não sabia vai estar acrescentando aí conhecimento para a tua vida, de bênçãos dos altos céus e da verdadeira palavra de Deus, que é a Bíblia, que não existe outra revelação a não ser esta palavra maravilhosa, né? Então hoje nós vamos estudar a lição, que seria a lição de número 6, mas como eu disse ontem, nós demos o batismo em águas, ficou com a 6, então hoje essa aqui passa a ser a lição 7, o discípulo e a fé, que está aí na sua apostila, tá? Eu mandei para todos a apostila, mas se você não recebeu, você pode entrar em contato comigo e eu vou estar enviando por e-mail para você, tá bom? Texto bíblico da lição de hoje. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Você pode deixar sua Bíblia aberta em Hebreus, no capítulo 11. E se você também quiser acompanhar alguns versículos, eu separei aqui um versículo de Mateus e separei um versículo de Romanos também para nós lermos, para ficar gravado no teu coração. Mas Hebreus, você vai ver que toda a lição gira em torno do capítulo 11 de Hebreus, porque é o livro, é o capítulo do Novo Testamento de Hebreus que mais conta resumidamente de Gênesis a Apocalipse sobre os exemplos da fé. Bom, a melhor definição de fé que foi dada aqui pelo escritor aos Hebreus é que a fé é um firme fundamento, quer dizer, você quando está construindo uma casa, quando você vê assim alguém construindo uma casa, essa casa precisa ser colocada um alicerce. Então a fé é o alicerce da vida cristã. Sem fé é impossível agradar a Deus. O próprio escritor aos Hebreus, ele declara este versículo. A fé, então, é o firme fundamento, a base, tá? O alicerce das coisas que se esperam. Nós esperamos muitas coisas em Deus, não é? Quando você está na igreja, recebe uma palavra profética, uma palavra abençoada para a tua vida, você espera que aquilo aconteça. Mas a Bíblia diz que esse exercício de esperar se chama fé. E sem ela você não alcança as bênçãos de Deus. Aí está a resposta para muitas coisas que nós vemos acontecer. Muitas pessoas que não recebem a vitória é porque não exercem a sua fé ou não sabem o que é fé, tá? A fé, então, para tirar todas as dúvidas, tá? As incertezas e a incredulidade é a base de tudo. Nós temos que ter fé, porque sem a fé jamais alcançaremos vitórias na presença de Deus, tá bom? Então eu vou ler aqui um versículo que fala sobre a importância da fé, tá? Nós vamos ler aqui Mateus, no capítulo 6, e o versículo de número 30, Jesus falando: se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Jesus aqui nesta palavra, ele estava falando
para os discípulos do Senhor Jesus Cristo, dizendo para eles assim como ele diz para mim: se eu cuido das ervas do campo, que hoje elas existem, amanhã elas secam e morrem, quanto mais eu não cuidarei de vós, de cada um de vós. Então, até que o texto nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Quando a ansiedade, as preocupações tomam conta do nosso coração, e isso cada um de nós estamos sujeitos, tá bom? Ninguém é super-herói que não vai passar por um momento desse de ficar preocupado, de honrar uma determinada conta, se vai ter um alimento dentro da sua casa, se você vai conseguir alcançar a salvação da tua vida, a salvação da tua família. Mas em tudo isso a Bíblia diz: não andeis ansiosos, não andeis preocupados demasiadamente. Devemos preocupar sim, mas não demasiadamente. O que quer dizer demasiadamente? Demais, a ponto de se enlouquecer por causa daquilo. Essa luta pode até fazer você chorar, pode até fazer você se sentir um pouco abalado, mas não pode te tirar a certeza de que Deus é a salvação, de que o Senhor, Ele abre porta onde não existe porta, de que o Senhor é o Salvador da tua família e que com certeza as coisas vão se ajeitar, porque a fé é o quê? A certeza das coisas que você espera, tá? Então, a importância da fé. A fé no Antigo Testamento, que vai de Gênesis a Malaquias, lembra que nós falamos na primeira lição, conhecendo a Bíblia? Ela, se nós formos percorrer, nós vamos encontrar vários exemplos de fé. Mas no livro de Hebreus, o escritor, ele faz questão de citar todos os exemplos pela fé. O tema já começa pela fé, né? Ora, fala o primeiro versículo e aí ele já fala assim, ó: pela fé entendemos que foram criados o mundo pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Então ele já fala lá de Gênesis. Olha só, em Hebreus, primeiro, o terceiro versículo já fala do livro de Gênesis. O quarto versículo diz: pela fé ofereceu Abel a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio delas, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado, pois Deus o transladara, pois antes da sua transladação alcançou o testemunho de se agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. E aí o escritor continua dizendo quase todos os versículos, exemplos da fé do Antigo Testamento, tá? Mas a palavra do Senhor nos diz que no Novo Testamento, né, os crentes da atualidade, segundo o mesmo escritor do livro de Hebreus, né, os crentes que são bem-aventurados hoje, porque eles têm o exemplo do Antigo Testamento, a segurança do Novo Testamento em Cristo Jesus, né? Então, para nós vermos a importância da fé. A pessoa, ela vai olhar para o Antigo Testamento, ela vai ver que através da fé, muitos alcançaram a vitória, muitos alcançaram a promessa. Depois, no Novo Testamento, ela vai ver que muitos não só alcançaram a vitória e as promessas de Deus, como também Jesus Cristo, nosso Senhor, diz que pela fé nós alcançamos a nossa salvação. Nós vamos ver um pouquinho para frente isso. A fé na vida cristã. Tudo quanto fizermos, se não tivermos fé como base, não terá nenhum sentido, tá? Nós vemos muitas pessoas perdidas hoje. Vemos muitas pessoas sem uma direção, sem um sentido para a sua vida. Normalmente essas pessoas, o que elas estão fazendo?
Não é que não existe fé, falta o exercício da fé. O que é o exercício da fé? Essa semana eu vivi isso. Eu vivi um problema muito sério aqui na minha casa. E eu falei assim, olhei para aqueles objetos e eu falei assim, meu Deus, está vazio, está vazio. Aquilo me doeu o coração de uma tal forma que eu não deixei de viver aquela palavra que Jesus disse lá atrás em Mateus: homens de pequena fé, Rosana de pequena fé. Eu estava com pouca fé naquele momento, não por quantidade, mas pelo exercício da minha fé estava sendo pequena naquele momento, né? Porque o Senhor é um Deus provedor, é um Deus que pode todas as coisas. Muitas das vezes a nossa fé, ela gera em nós um exercício, ela gera em nós uma atitude. E naquele momento, eu abri o meu coração com uma mulher de Deus, com uma pessoa de Deus, e aquela pessoa não só com palavras, porque eu sou ser humano, eu também preciso das palavras de carinho, de amor, de força, como também preciso da provisão de Deus, também preciso de milagres. E naquele momento, aquela irmã não só me trouxe aquela palavra de ânimo, de fé, como ela me trouxe também, aleluia, glória a Deus, a provisão que eu necessitava. Então, nós temos que ter ao nosso lado pessoas assim, e temos que ser assim no meio cristão, na vida de outras pessoas. Temos que fazê-las exercitar a sua fé, porque no momento em que você precisar, você também vai ter apoio espiritual, tá? Isso é uma coisa muito linda, muito maravilhosa. Romanos, capítulo 14, e versículo 23, nos diz assim, olha, só para completar essa parte. Aquele, porém, que tem dúvidas, se come, está condenado. Porque o que não come por fé, e tudo o que não provém da fé é pecado. O que o escritor aos Romanos, o apóstolo Paulo, ele quis dizer? Primeiro ele perguntou, tens tu fé? Ele fez uma pergunta bem séria, né? Tens tu fé? Eu faço essa pergunta para você, depois você me responde lá no Facebook. Você tem fé? Fé é esperar uma coisa que você não está vendo. Fé é esperar, é crer em algo que você não está vendo, você não está tocando, não é palpável, não é visível, você não está vendo, você não tem como tocar. Fé é você acreditar em algo que não existe, tá? E é essa fé que nos faz também pregar a palavra do Senhor, porque através da fé nós vivemos os milagres e nós queremos que outras pessoas vivam esses milagres, vivam essa bênção. Então a fé é muito importante para a nossa vida. E aqui o apóstolo Paulo, ele fala, olha, tem fé, porque aquele que tem dúvida, ele vai comer na dúvida, ele vai comer algo na dúvida, ele já come pecando, porque ele não sabe se aquilo é bom ou ruim, ele não tem fé nem que aquilo vai fazer efeito para a vida dele. Então, se você tem algo a fazer na tua vida, alguma decisão a tomar, e você precisa usar a tua fé para tomar essa decisão, para fazer esse algo na tua vida, é necessário que você exercite bastante a tua fé para que você coloque ela em ação, sabe? Pedir sinais de Deus, pedir a Deus que Ele prove que Ele é o Deus da sua vida. É claro que a Bíblia diz que nós devemos fazer prova de Deus quando nós damos o dízimo e as ofertas na presença de Deus, mas é importante também a gente ressaltar que nós podemos fazer prova de Deus através da fé.
Sem fé, você também vai trazer o dízimo na casa do Senhor, vai trazer as ofertas e vai falar assim, não, eu estou dando para a igreja. E na verdade, Malaquias 3,10 diz que nós estaremos devolvendo a Deus. E aí nós podemos fazer prova de Deus se Ele não vos abrir as janelas do céu. Como que Ele vai abrir as janelas do céu se muitas das vezes, além de não darmos o dízimo, também não temos fé? Às vezes não tem fé nem para dar o dízimo. Fala, eu não alcancei ainda, irmã, esse patamar na minha vida, eu não alcancei para dar o dízimo. O dízimo é 10% de toda a nossa renda, né? Seja ela pequena ou grande, é um mandamento do Senhor dar o dízimo, né? Bom, nós vamos falar sobre dízimo nas outras lições. Hoje nós estamos falando somente sobre a fé, tá? E você só vai alcançar a vitória em tua vida se você olhar para Jesus, que é o objeto da fé aqui, ó. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Está aqui, é no versículo de número 2 de Hebreus, tá? Em diante, nós vamos ver o porquê que nós devemos olhar para Jesus. Devemos olhar, acreditar em Jesus. Acreditar que Ele tem todo o poder para fazer um milagre. É por isso que nas campanhas de oração, eu vejo muita gente pedindo oração, e às vezes é uma oração repetitiva, é um pedido repetido. Por quê? Tem pessoas realmente que vai demorar um pouquinho para alcançar a promessa de Deus, porque Deus tem um modo de trabalhar. Ele tem um tempo de agir, Ele tem um modo de trabalhar, Ele tem a sua maneira de trabalhar em nossas vidas. Mas tem pessoas que basta Ele falar, eu tenho fé, eu quero que Deus me abençoe com essa caneta. E o Senhor vai abençoá-lo. Deus vai abençoar aquela pessoa, porque aquela pessoa, ela move o coração de Deus através da fé. Todos os milagres são através da fé. A mulher do fluxo de sangue, ela enfrentou a multidão quando os judeus não podiam nem relar numa mulher que estivesse no seu tempo de hemorragia, os 7 dias, mais ou menos, de hemorragia, diz a lei judaica. Agora, nós lembrarmos da palavra, a mulher estava há quanto tempo? 12 anos vivendo com aquela hemorragia. Quer dizer que há 12 anos nenhum homem, nem médicos, tá? Porque a lei judaica não permitia nem homens médicos relarem naquela mulher. Diz a Bíblia que ela dispensou tudo que ela tinha para poder ser curada, mas não foi curada daquela hemorragia por mão de médicos, por mão de homens. Mas diz que ela enfrentou a multidão ao ouvir falar sobre Jesus, e ela tocou na orla das vestes do Senhor Jesus Cristo e instantaneamente a hemorragia cessou. Jesus respondeu para ela o seguinte, virou-se para ela, perguntou quem tinha tocado, ela levantou a mão, ela disse que tinha sido ela, mesmo ainda suja, porque ainda tinha ficado a marca ainda, né, do sangue, mas ela estava curada. E o Senhor Jesus disse para ela o seguinte, a tua fé te salvou, mulher. A tua fé te salvou. Porque de mim eu senti que saiu virtude. Glória a Deus. A fé daquela mulher salvou ela. Nós ouvimos também durante a campanha a filha de Jairo, né? O que Jesus disse para o pai, para Jairo? Não tema, Jairo. Crê somente. Quando disseram que a filha dele estava morta, mas o Senhor disse para ele, não tema, Jairo, crê somente. Amém? Então a fé é a que move todas as coisas em nossas vidas, né? Nós podemos ver também uma outra passagem, que é a passagem do apóstolo João, né? Na Porta Formosa, Pedro e João, eles estavam ali, e havia, quando eles chegaram na porta do templo, havia um homem assentado na porta do templo que há 40 anos pediu uma esmola. E diz a palavra do Senhor que eles chegaram e aquele homem pediu esmola para eles.
mas eles disseram assim: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-te e anda. Sabe o que aconteceu? Aquele homem, através da fé, no nome do Senhor Jesus Cristo, se levantou e andou, entrou no templo, a qual 40 anos ele vivia só na porta, esperando milagre, esperando umas moedinhas, esperando algo acontecer na vida dele, nada acontecia. Mas através da fé, através da palavra da fé, aquele homem recebeu o milagre. É por isso que nós temos uma missão. Sabe qual é a missão? Levar a palavra de Deus a todos quanto, aleluia, ainda não conhece o poder da fé. Ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. As obras que nós devemos produzir, que Tiago diz que a nossa fé sem obras ela é morta. Também as obras sem a fé também é igual. Agora pensa bem, se a nossa fé sem obras é morta, as nossas obras como é que tem sido? E a nossa fé como tem sido também? Vamos meditar? E que Deus te abençoe. E amanhã nós estaremos aqui com uma nova lição para a honra e glória do nome do Senhor, a 8ª lição dessa apostila, que eu creio que tem sido bênção na tua vida. Se você pode, glorifica o Senhor onde você está e até amanhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Amém.